Bom dia. Oi. Bom dia. Peço a licença para ficar em pé. Sou ruim de falar sentado. E eu sou meio imperativo, né? Como eu já tinha comentado na outra. Vejo alguns rostos que eu vi da outra vez que eu estive aqui. Então, para mim, é um privilégio poder estar mais uma vez aqui com vocês para trazer o mesmo assunto, mas talvez sobre uma ótica diferente, né? Quando eu conversei com a Natália, da possibilidade que ela falou aqui no seminário, ela perguntou primeiro se não tinha ninguém do Sudeste que pudesse vir. E eu falei assim, não, Natália, eu faço questão, eu estava num período meio conturbado, mas faço questão de, se possível, ir lá e falar e deixar um pouco do recado. Primeiro dizer que não foi sacrifício nenhum para eu vir aqui, porque só o que eu já fui nutrido de informações, como é bom, né, Neila, né, Márcio? Você vê pessoas que vivem a vida policial falar e fazer diagnósticos daquilo que nós vemos, que hoje é tão comum, pessoas alheias à polícia, falar de como que é o policial, como que ele vive, como que é as suas dificuldades, quando na verdade ele não conhece nada. Né? E ver pessoas que buscam esse conhecimento, né? Assim como o Gilvan, como que já foi dito aqui, ver pessoas que realmente conhecem, que podem falar sobre o assunto com propriedade. Né? Então, meu objetivo aqui é falar um pouco sobre isso. Né? Eu vi aqui o relato do Neira e a Cláudia, né? A Cláudia também fez um relato aqui sobre a nossa vida profissional e o que nós contribuímos. Né? No finalzinho ela diz, mas o que te marcou, né? O que você marcou até aqui? Eu acho que hoje a gente está um pouco numa inversão. O policial está querendo muito ver como que ele vai se ver lá na frente. Né? Então isso aí para nós é perfeito. Essa construção que a Cláudia fez é perfeita. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso com os nossos filhos. E hoje você, numa palestra, às vezes a gente consegue alcançar e tocar os corações, às vezes a gente não consegue. Uma vez eu fiz um coaching, e o rapaz lá que era o mediador e fazia lá, ele disse o seguinte, você tem 10 dias para mudar a sua vida. Então pegue tudo que você aprendeu aqui e lembre-se, né, você começa do 1 ao 10, né, quando chega no 10 você já está enfraquecido, você não vai conseguir mais fazer as mudanças que você deve fazer. Cara, eu saí animado demais. Eu disse assim, eu vou mudar a minha vida. E quando eu fui dar conta dos 10 dias, já tinham passado 15. E eu não fiz o plano para a minha vida. Né? Então muitas vezes a gente limita as nossas ações ao nosso salário. E o Márcio deve saber disso. O cara que mais reclama do salário é o que menos trabalha. Pelo menos lá no Acre é assim. Eu fui presidente do sindicato, quem mais reclama é quem menos faz. Pode observar que é assim que acontece. Porque ele não se vê muito, né, naquilo que ele pode produzir, naquilo que ele pode ser, naquilo que ele pode construir, mas sim naquilo que podem devolver para ele. Né, isso aí é o mal de todos os profissionais que esperam uma recompensa que nunca vai vir. O Neira citou algo que é importantíssimo. Ele não ganhou nenhuma placa de valeu. Ele falou telegrama, né? Deu uma curtida. Ele não ganhou. E às vezes você espera sim do seu empregador. A sociedade te dá isso às vezes quando você resolve um caso, né? Quando você resolve um homicídio. Mas muito pulverizado, né? Pessoas isoladas, mas a maioria das vezes você ganha reclamações porque o Estado é deficiente. Se o Estado é deficiente, a figura deficiente é o profissional. Né? Então você carrega muito isso e nem um telegrama, nem um telefonema, isso aí acontece no Brasil inteiro. Então parabéns por esse trabalho que você desenvolve. Né? Eu tenho pouco tempo, essa palestra aqui, quando eu começo a falar, eu digo assim, daqui a 45 minutos me avise, né? E eu tenho 20, né, mas... Então eu não vou ter muito tempo para discorrer com vocês. Mas esse trabalho que vocês fazem eu quero levar para o Brasil, né? Pelo menos para o Norte, que é a minha área, eu sou presidente da Federação do Norte, porque eu não conheço nenhuma entidade de classe que trabalhe com isso que vocês trabalham aqui. Pode até ter, né? Não quero cometer nenhum pecado aqui e dizer que não existe, mas eu não conheço muitos lados do Brasil. Então vamos lá, ver se eu consigo falar tudo em 20 minutos, né? Carreira. Por que eu estou falando da Lei Orgânica? Primeiro, eu sou o cara que montou uma comissão, né? Peguei uns puxão de orelha da Alessandra agora, né? Vou pegar mais aqui. O meu objetivo aqui não é esmiuçar. O meu objetivo aqui não é esmiuçar, né, a lei orgânica, dizer o seu aparato jurídico, como foi construído e tal. É mais envolver isso na valorização profissional. E é o que eu vou tentar aqui. Vou ficar aqui o restante do dia com vocês. Se vocês quiserem puxar minhas orelhas na sala lá também, pode ficar à vontade que a gente vai ter tempo para conversar, tá certo? Eu só volto amanhã pela tarde mesmo, então tudo bem. Então, carreira. Nós precisamos pensar como polícia se nós realmente temos uma carreira. De falar é tudo muito bonito, né? Qual é a sua carreira? Sou da carreira policial, né? Mas na prática a gente não evidencia isso.
E aí a gente observa que por não termos uma carreira, alguns profissionais da Polícia Civil, principalmente os que estão ingressando agora, eles pensam, poxa, como é que eu vou estar lá, como é que eu vou ser daqui a 15, 20, 30 anos. O Neira disse que entrou pela porta da frente e saiu pelas portas dos fundos. Isso aí é um objeto de diminuição seu profissional que lhe esmaga durante toda a sua vida. Porque você se vê produzindo, às vezes, agregando conhecimento, indo para talvez um local de trabalho até melhor, né? Que tenha mais condições. Vou dizer, eu saí da investigação de delegacia de mulheres para a inteligência da Polícia Civil. Era outro mundo, né? Mas de repente, por um desgaste com o chefe, eu fui embalar a droga na corredoria de polícia. Então, como você não tem uma carreira, você pode ser jogado a qualquer vento, e isso lhe traz uma opressão muito grande. E o trabalhador oprimido, ele tem efeitos muito negativos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que é o desestímulo funcional. Você não se vê mais como uma engrenagem que pode dar alguma coisa, transformar. Porque eu saio da inteligência, produzindo e querendo produzir, fui impedido de produzir, comecei a reclamar, me jogar lá na corredoria para investigar os meus colegas para me minar, né? E aí de repente eu não tinha condições de investigar, eu disse, não vou investigar não. Aí tinha uma sala, sei lá, de 4x4, tinha droga até o teto, que ninguém sabia de onde é que era, eu fiquei embalando tudinho, colocando as referências de BOP, de IPL e tal. E eu poderia ter pensado, a Cláudia estava falando, eu estava pensando, eu poderia ter me sentido a pior das criaturas, né? Poxa, eu estava lá, tentando fazer, de repente sou colocado aqui, mas eu via qual era o papel que eu estava desempenhando lá e o que é que eu poderia produzir para a sociedade. Mas nem todos veem isso. Na verdade, a grande maioria não se vê assim. E por isso que há um desestímulo continuado. Porque você sai do ponto na porta de entrada e sai pela porta dos fundos. E isso vai, à medida que vai passando os dias, você vai tendo mais essa sensação de que você não vale nada para a sua instituição, infelizmente. Então é muito pessoal, né, Cláudia? É o que você assume para você. O que é que eu posso fazer? Porque se for esperar a placa de valeu, a gente não vai fazer nada. Ineficiência operacional. A nossa forma de trabalhar, e aí eu estou falando da polícia, estou falando aqui com policiais civis, em sua maioria do Rio de Janeiro, mas se você for conversar com qualquer um, é assim, é a ineficiência. Você hoje, não sei se posso falar do Rio de Janeiro, mas a maioria dos estados, o efetivo é menor, relativamente falando, do que era há 20 anos atrás. A população aumentou e o efetivo diminuiu, ou pelo menos estagnou. E aí isso é muito grave. E você começa a se ver ineficiente de forma operacional, você não conseguir dar conta, 4 homicídios, às vezes por 1 ou 2 equipes, às vezes em pontos diferentes da cidade, né, que são pontos de distância aqui que no Acre não chega nem perto, e você começa a ver. E eu cheguei em abril de 2007, quando eu saí da Delegacia da Mulher, eu tinha 333 ordens de missões. Fora aquela missão que ninguém te diz nada, né? Só vai lá, né? Não te escreve nada. E isso começou a dizer, não consigo mais fazer isso aqui não, porque você vê crianças sendo exploradas sexualmente, né? Que era, eu investigava crimes contra o menor também. Você vê crianças sendo abusadas por familiares, você não pode investigar, você não pode dar conta, e aquilo ali vai começando a te esmagar, porque tu não consegue dar conta, e são vidas, são pessoas, e tu vai morrendo. Tu vai morrendo psicologicamente, né? Tu vai se destruindo. Vamos lá. A nossa carreira, que não existe, ela passou a ser, na verdade, o nosso cargo público, né? Passou a ter uma grande evasão, ou passou a ser um objeto de trampolim. Deixa eu ver se o salário dá para eu ir estudando para passar para delegado, para juiz, para promotor, para qualquer coisa que não seja polícia. Porque eu estou aqui só para passar um vento. Só para vocês terem uma ideia, no estado do Ceará, eu fiz esse levantamento, eu quero fazer a nível de Brasil, o pessoal lá me deu os dados muito bem compilados, que foi a Ana Paula. Lá, dos últimos 10 anos, houve uma evasão de 58% dos cargos, né, vamos dizer, da abertura de vagas para a Polícia Civil. 58% é muita gente, é praticamente para cada 12 que está na Polícia Civil, um saiu. Muito mais, aliás, mais do que isso, né? Então isso é muito grave, a gente precisa começar a avaliar isso, porque isso versa muito sobre o que nós desenvolvemos como profissionais. Quando faltar 5 minutos, você avisa para mim, por favor? Então, as consequências disso no trabalhador é muito grave. Ontem eu estava mexendo no meu material e estava passando um filme 33, né? Daqueles mineradores do Chile que ficaram presos, né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela diz que a profissão policial só não é mais estressante do que os mineradores de carvão na China, né? E eu vi dos dados lá que 12 mil
mineradores morrem por ano no mundo inteiro, né? E policiais civis só no Brasil já são 500 por ano, né? Aproximadamente. Então, como é que você consegue construir uma profissão minerador de carvão? Inclusive no filme lá, eu achei muito interessante, eles estavam homenageando, antes do incidente lá, homenageando o senhor que já estava com 40 e tantos anos, né? E o cara falou assim: você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Porque ele já tinha passado 46 anos em Minas, né? E eu ouvi relatos aqui de colegas que não chegaram nem a 15, 20 anos de polícia porque morreram antes disso. Muitas vezes tiraram suas próprias vidas. E se você não começar a enxergar a profissão policial, não começar a ver o cuidado do próprio Estado, o que é que nós estamos tornando a nossa polícia, a gente vai ter casos ainda se agravando ainda mais. Porque nós temos o costume ruim de colocar e depositar as nossas esperanças nos nossos governantes. Mas é muito mais do que isso. Se os estados, as entidades de classe começarem a fazer esse trabalho, uma palestra que nem a da Cláudia aqui, os relatos dela, isso aí transforma vidas. Talvez você tenha 40 pessoas, você transformar um, você já fez um feito para a humanidade, na verdade. Só que os estados não ligam para isso, porque a gente espera sempre do poder, né, do poder público, que ele faça alguma coisa por nós, porque a obrigação é dele. Enquanto isso, a gente vai se acabando. Vamos lá. Então, o Dr. Paulo Modesto, ele fala uma coisa sobre carreira. Uma das suas citações, ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público, certo? E ele é do Ministério Público da Bahia. Ele fala o seguinte: etimologicamente, a palavra carreira origina-se do latim via carraria, estrada para carros. A palavra, quando empregada para o setor público, liga-se tradicionalmente ao conceito de evolução funcional, certo? Ou progresso funcional. Nós passamos, né? Inclusive a do Rio é complexa pra caramba, né? Com um ano N, o triênio, vai a classe. Eu ainda estou tentando entender ainda, eu preciso de uma palestra de pelo menos 4 horas para entender. Então, isso aí é o que diz, né? Continuando, é este o sentido subjetivo da palavra carreira no direito administrativo brasileiro. O percurso de elevação ou de desenvolvimento do servidor aos graus mais qualificados de sua função pública. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é nível superior, certo? O cara que entrou com nível médio, ele vai passar 30 anos com nível médio. Ele pode, não pode? Pode. Só que o cara que entrou com nível superior, ele pode até se qualificar e começar a desenvolver, enxergar ele na carreira, o que é que ele quer, o que é que ele pode alcançar, como a Cláudia citou, e ele pode desenvolver isso e chegar lá com doutorado. Sabe qual vai ser a diferença deles dois com 30 anos de polícia? Zero. A meritocracia que foi colocada na Carta Magna de 88 não existe no serviço público, pelo menos não para a polícia, infelizmente, né? Mas aí você pode ter um cara que está lá com pós-doutorado, que é um policial de merda, desculpa a expressão, e um cara que continuou com o nível médio dele, que é um cara da Polícia Civil. Por que a gente não consegue agregar as duas coisas? Porque a carreira não é atrativa. Você não dá estímulo nenhum para o cara fazer isso. E se você continuar assim, vai continuar pessoas lá querendo se graduar para talvez alcançar objetivos particulares, não institucionais, e você vai construir para ele o quê? Vou dizer, um cara, um policial civil, na época, colega meu, ele era um cara que era mandado para todos os cursos da Polícia Civil, a nível nacional. Ele saiu do Acre, viajou o país inteiro, fez vários cursos, tem horas e horas de curso, e ele fez concurso para a Polícia Federal e foi aplicar os cursos dele lá, né? Então a Polícia Civil investiu no cara, mas por uma carreira não ser atrativa, ele saiu fora. Então, ainda continuando com as palavras do Dr. Paulo Modesto, falando de maneira objetiva sobre carreira, ele diz o seguinte: no entanto, carreira é também forma de organização de cargos públicos. Olha só como a gente escuta o doutor falando isso e a gente diz: nossa, por que não é assim, né? Ele tá apenas descrevendo o que o nosso ordenamento jurídico diz. Ele está esclarecendo isso para nós. Vamos lá continuar. Pois denota o conjunto de cargos de mesma natureza com o mesmo conjunto de atribuições, que demandam idêntica preparação e formação, estruturando de modo a prever graus ascendentes de responsabilidade e remuneração. Olha que legal. É este o sentido institucional ou objetivo de carreira. Simples, uma análise constitucional que ele fez aqui, vai lá esmiuçando o direito administrativo, dizendo o que deveria ser a carreira. E eu estava há poucos minutos conversando com a Alessandra, que desculpa se tem período criminal aqui, eu não sei nem se eu estou entregando a Alessandra, mas tá, né? Então,
A gente estava discutindo sobre a hierarquia que se coloca, às vezes imposta, entre peritos criminais, peritos papiloscópicos, entre delegados, entre investigadores e por aí vai. E a gente se impõe isso e coloca isso como um peso, quando nós deveríamos ter uma estrutura organizada e inteligível do que eu sou e do que eu serei, né? Mas na verdade a gente fica numa queda de braço que vem desgastando a Polícia Civil e tornando ela cada vez mais inoperante, e hoje a verdade é que ela respira por aparelhos. E eu estava vendo lá a bancada da bala, né? Apresentou ontem 160 parlamentares na bancada da bala. Pergunta quantos investigadores tem lá, escrivães de Polícia Civil. Eu vou te dizer, 0. Delegados, coronéis, praças policiais militares, tem um monte. Qual será o vestido da Polícia Civil lá? Dos investigadores, dos oficiais de cartórios, peritos, papiloscopistas? Me arrepio só de pensar. Vamos lá, agora vamos entrar para o que cai na prova. Agora que eu cheguei no negócio, não briga comigo não. Então a matriz do projeto, ela versa sobre cargo único e carreira única. O cargo único é, vamos dizer assim, a dificuldade que eu vou ter, né, talvez em trazer a discussão, mas eu vou tentar falar de maneira bem rápida. Primeiro, no que se refere ao cargo único, nós temos um profissional que é o policial civil, pelo menos é o que a Constituição diz, né? A Constituição não fala de carreira de delegado, carreira de perito, fala policial civil, ponto. Aí nós temos hoje, a ideia da lei orgânica, ela traz um cargo de natureza única, policial civil. Então, significa dizer que tu não vai ter mais o delegado, tu não vai ter mais o oficial de cartório, tu não vai ter mais o investigador, tu não vai ter mais o motorista, aí você não vai explicar. Então, nesse cargo único, vou dizer aqui as 3 figuras que são mais comuns, né? Em São Paulo nós temos cerca de 15 cargos na Polícia Civil, tem até o fotógrafo policial para vocês terem uma ideia. Né? Já teve aqui, né? Já. Então nós temos, a princípio, vamos dizer assim, uniformemente falando nos estados, os investigadores que vão para a proscopista. A ideia é concentrar todas as atribuições dele no cargo só. Certo? E também tu vai dar mais trabalho para a gente. Não é verdade, porque o escrivão ele já faz o papel do delegado, o investigador muitas vezes é escrivão ad hoc, e você tem uma simbiose de funções que acaba, você só está na letra da lei, mas na prática só se desenvolve a Polícia Civil se for feito assim. No Rio de Janeiro não é diferente, porque eu já ouvi alguns relatos. Se eu chegar a algum estado e dizer, eu já levei essa palestra, não essa, mas a lei orgânica de forma direta, em 10 estados ninguém me contou uma história diferente. Se contar, eu vou morar lá. Vamos lá. Então a nossa ideia é juntar esses cargos todos, que são 16 no Brasil inteiro, fazer um cargo único policial civil. Obviamente, pessoal, que toda mudança ela traz um trauma. Não adianta dizer para você, pessoal, vai ser suave, não vai doer nada. Vai sim. O problema é que nós não tínhamos até ano passado projeto nenhum que fosse oriundo da base da Polícia Civil. E a lei orgânica é uma saída, e por isso que a gente está trazendo ela. Então eu vou tentar, isso aqui, só nessa parte aqui eu levo pelo menos 30 minutos explicando. E eu vou levar para vocês aqui 2 minutos. A ideia é você construir uma carreira em 2 etapas, certo? Policial civil é o cargo. Oficiais, vamos dizer assim, o início da carreira. E eu vou falar primeiro nesse início de carreira com vocês aqui. Você teria aqui a classe inicial, que seria um oficial substituto. Lembrar, tu está querendo dizer que ele vai ser um oficial PM? Não, o cargo é policial civil. Aqui, a classe inicial, como é que é o nome dela? Classe 1, classe 5, classe 4, como é que é? Sexta classe. E quando tu passa para a próxima classe, qual é o nome? Quinta, olha só que negócio inteligível, né? Aqui, né? Lá no Acre, até a gente assumir era o contrário. Tu estava na primeira e tu ia depreciando. Tu ia para a segunda, tu ia para a terceira, tu ia para a quarta. E depois que tu virou o pior material, tu ia ser especial. Era um negócio meio complicado, né? Mas aí você tem a nomenclatura das classes, como oficial substituto, oficial intermediário, oficial inspetor, oficial especial. Observe como que se dá a carreira. Para o STF, para o Dr. Paulo Modesto, carreira você precisa ter trazer complexidade, trazer desenvolvimento, aperfeiçoar o profissional, porque senão não é carreira, ok? Então você tem lá o oficial substituto, pensa naqueles trabalhos, né, de cumprimento de mandados, né, de investigações, cumprimento de ordem de missão, esse é o oficial substituto, certo? O oficial intermediário, e está aí as minhas puxadas de orelha, da Alessandra, né, ele agregaria dentro das suas funções as atribuições do PAC, certo? Que não é só identificação civil e identificação criminal. Ocorre que a nossa lei é lei geral. Não dá para a gente esmiuçar todas as funções, porque se você for olhar no Rio de Janeiro, no Acre,
atribuições, tu vai olhar agente de polícia civil lá no Acre, que é investigador? Inspetor. Vai ser diferente. Fazer a mesma coisa, mas escrito vai ser diferente. Então essa é uma lei que vai direcionar os estados, como que eles vão construir, certo? Então lá no intermediário, tu teria agregado, certo? As funções do perito papiloscopista. E mais aquilo que você fazia como oficial substituto, porque você não deixou uma coisa para fazer outra. Você simplesmente está habilitado a exercer outras funções, ok? E no oficial inspetor, sabe aquelas chefias? Não sei se aqui tem chefe de investigação, chefe de policial, não sei se aqui tem. No Acre tem, na maioria dos estados tem. Hoje em dia, lá no Acre, um menino de, sei lá, se ele tiver nível superior com 22 anos, fez lá ciências políticas, né? Chega todo inteligente, todo sabido, né? Como diz lá no Ceará. E ele chega lá, se o delegado disser assim, ó, tu vai ser chefe, coordenar essa equipe aqui, ele vai coordenar. Cara que tem 20 anos de experiência profissional, não estou querendo dizer que o menino não sabe de nada. Mas é diferente, academia e rua. Quem se passou por uma academia, e a minha foi bem curtinha, foram só 9 meses, né, sabe que há uma diferença muito grande. Então nós queremos colocar o quê? Meritocracia. O cara tem o tempo, ele tem a qualificação, porque foi o que eu te disse, Alessandro. O cara tem que ser qualificado para exercer as funções do papiloscopista. Porque hoje nível superior é nível superior, pelo menos na maioria dos estados. Ser nível superior, concurso da Polícia Civil. Então você vai agregando valor. Lá no oficial especial a gente traz uma inovação, mas é uma inovação, lá no Ceará, por exemplo, o juiz corregedor tacou-lhe a caneta lá, não sei se vocês viram, e não existe mais esse negócio de autoridade policial ser delegado. Todo mundo é autoridade policial, o soldado, todo mundo que puder assinar um negócio lá no TCO, por exemplo, ele vai ser. No Tocantins fizeram a mesma coisa. Então já tem juiz dizendo quem é que pode fazer o que, quando e como. Então a gente está trazendo lá no oficial especial as funções de fazer TCO, 5 minutos. Fazer TCO, por exemplo. Mas vocês já fazem, não fazem? A gente só está colocando em lei o que é. Já na prática já ocorre. Ok? Então dentro disso aí tem as complexidades agregadas, que é o que o Dr. Paulo Modesto fala. Certo? E aí eu vou quase encerrar explicando para vocês o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a carreira policial civil, beleza? Oficial, que são as classes de substituto, intermediário, inspetor e especial. E aqui é a classe de delegado, é como se fossem duas classes dentro de uma carreira só, certo? E aqui você não vai alcançar, não é o trem da alegria, como se diz, né? Que todo mundo tem medo, o trem da alegria, todo mundo vai ser delegado, não é isso. Existe uma necessidade para fazer o concurso para delegado, não existe? Existe, vai continuar com a mesma necessidade. Rio de Janeiro abriu o edital para 50 vagas para delegados. O cara tem que ser bacharel em direito, aqueles trâmites lá, eu não sei como é que diz o edital de vocês aqui. Mesma coisa, só que para o cara chegar à classe de delegado substituto, ele tem que ter sido esses caras aqui tudinho. Está pelo menos 3 anos na classe de oficial especial, certo? E precisa ser bacharel em direito. E também, lá vem tu com esse bacharelismo, não sou eu não. Existem várias leis que tratam sobre isso, inclusive o Código de Processo Penal. E a gente quer trazer uma lei que não precisa mudar todo o arcabouço jurídico brasileiro, a gente precisa de uma lei que seja enxuta, certo? Para a gente trazer essa inovação. Certo? Então você tem essas classes, e dentro dessas classes você consegue chegar, não são todos que vão chegar, alguns vão chegar e vão galgar, inclusive os delegados, certo? Perguntinha rápida: o cara para ser procurador de justiça ele precisa ser o que antes? Promotor, não é? O cara para ser desembargador ele precisa ser mesmo o quê? Primeiro? Juiz. E o cara para ser delegado no nosso plano ele precisa ser o quê? Ele precisa passar pela classe oficial para depois chegar à classe de delegado. Carreira. Já existe isso, nós não estamos trazendo nenhum monstro, nenhum. Né? Então, vou já pegar o chute da cadeira, estou quase acabando, viu? Então vamos lá, ó. O artigo 144, parágrafo 4, ele diz o seguinte: esse é o que traz os rolos da segurança pública, né? As carreiras policiais e tal. No parágrafo 4 ele diz o seguinte: as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira. Legal, né? Incumbem ressalvadas competências e parará. Mas o que eu quero que vocês foquem é isso aqui, ó. As polícias civis são dirigidas, na nossa lei está isso, por delegados de polícia de carreira. Ela diz carreira de delegado? Não. Ele fala delegado de polícia de carreira. Que carreira? Carreira policial civil. Tá certo? E aí, olha só a nomenclatura.
E a gente precisa parar com esse iê de que o que o legislador quis dizer. Não é isso não é o que ele disse. Ele disse que é delegado de polícia de carreira. Ele não disse que é delegado da carreira de delegado. Ele disse que é delegado de carreira. Ponto. E é isso que nós estamos buscando. E a questão todinha, né, das dificuldades que a gente vai ter de implementação disso, eu já estou acabando, nós estamos com um rapaz. É porque vocês vão dizer, os delegados não querem. Também os delegados não querem, não vão aceitar. Rapaz, eles não vão aceitar e não vão aceitar mesmo. A maioria, eu já conversei com alguns já que estão simpáticos à ideia. E por que eles não vão aceitar? Porque delegado ele quer essa carreira jurídica. E por que delegado quer ser? Eu vou já pegar a pedaço se tiver delegado aqui. E por que delegado quer ser carreira jurídica? Porque ele quer verbas indenizatórias que nem o judiciário. Ponto. Porque tem delegados em alguns estados, como no Tocantins, que está devolvendo o salário porque ultrapassa o teto constitucional. E por que ele devolve e o juiz não devolve? Porque juiz, promotor, esses caras aí, tem carreira jurídica e tem as verbas indenizatórias e é o samba do crioulo doido, desculpa a expressão. Então, são questões corporativistas que não pode ultrapassar, e aí vão dizer, tu é corporativista, lê a lei todinha e vamos discutir sentados, e você vai ver que não são só presos corporativistas. E aí, para encerrar, uma frase que dizem que é de Einstein, eu pesquisei tudo, alguns dizem que é autor desconhecido, outros dizem que é de Einstein. Eu vou usar como se fosse de Einstein, que a maioria pensa, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E eu não falo isso aqui, pessoal, de tentar resultado diferente, porque a gente só olha para o Estado. Esse Estado não vai prestar, mudou o presidente, vai mudar o Brasil, né? Mudou o governo, vai mudar o governo. Enquanto a gente ficar agarrado a pessoas, a gente não vai produzir aquilo que a gente precisa produzir e nem sair do estágio que a gente está. Então nós precisamos começar a ver como é que é o meu papel. A Cláudia falou sobre isso. Qual o seu papel nisso aqui, nesse projeto, nesse plano? Para de ser igual aos outros, porque o fulano não faz, eu também não vou fazer. Se tu continuar com esse espírito, tu não vai produzir nada, tu não vai trazer nada diferente para ti. Então nós podemos sim trazer as mudanças que nós tantos esperamos, trazer a carreira, inclusive teve pessoas emocionadas aqui, não foi, Natália, na primeira? Poxa, agora eu estou vendo a possibilidade de uma carreira. Então se veja nisso, mas não espere que o Márcio, que o Nery, que o Itami, que o presidente da Cobrapol resolva o problema. Começa a ser o multiplicador da ideia, porque isso é possível e tudo que depende de mim, eu acho que a gente consegue alcançar. E quando a gente soma esse querer, a gente alcança. Tá bom? Muito obrigado.